Olá, amigos e amigas, estamos aqui mais uma vez para tratar de um assunto extremamente relevante. Afinal, qual a base de cálculo sobre o qual deve incidir o adicional de salubridade? Será que é o salário mínimo, o salário base, o piso salarial da categoria, estabelecido em negociação coletiva, ou será o total da remuneração do empregado? Há muitos anos essa questão já vem sendo discutida nos tribunais de todo o país. E irei tentar sintetizar aqui para vocês esta discussão. Pois bem, o artigo 192 da CLT, com a redação que lhe foi dada por uma lei de 1977, textualmente já prevê que o adicional de insalubridade, em qualquer grau, incidirá sobre o salário mínimo, conforme vocês podem observar aqui no vídeo. Nessa época, o Tribunal Superior do Trabalho publicou a súmula 228, que em sua redação original confirmava: o percentual do adicional de insalubridade incide sobre o salário mínimo. Todavia, mais tarde, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, ficou vedada essa vinculação do salário mínimo como indexador para qualquer fim, conforme vocês também podem observar aqui. Ou seja, a Constituição Federal não recepcionou o artigo 192 da CLT, no que tange à utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de salubridade. Em razão disto, em 2003, o Tribunal Superior do Trabalho alterou a sua súmula 228 para, em conjunto com a súmula 17, prever que o adicional de salubridade incidiria não mais sobre o salário mínimo, mas sim sobre o piso salarial da categoria profissional. Nesse contexto, em 2008, o Supremo Tribunal Federal editou a súmula vinculante número 4, com o seguinte texto, vocês podem acompanhar aqui também. Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser utilizado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público empregado, nem pode ser substituído por decisão judicial. Diante desta súmula vinculante, o Tribunal Superior do Trabalho, mais uma vez, alterou sua súmula 228, a fim de estabelecer que o adicional de insalubridade fosse calculado sobre o salário básico do trabalhador. Tendo em vista a aprovação dessa nova redação da súmula 228, foram ajuizadas diversas reclamações, cujos números eu disponibilizo aqui, perante o Supremo Tribunal Federal, e foram julgadas procedentes para cassar a eficácia da súmula 228 do TST, na parte em que se estipulava o salário básico como base de cálculo do adicional de insalubridade devida. Dessa forma, a Suprema Corte Brasileira, não obstante reconheça a inconstitucionalidade do artigo 192, considera legítima a aplicação do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, até que, por meio de lei ou convenção coletiva, seja estabelecido outra base de cálculo. Ou seja, o STF disse, o artigo 192 é inconstitucional. Inclusive, eu já disse isso através da súmula vinculante número 4. Mas podem continuar aplicando, mesmo assim. Dessa forma, em resumo, a regra geral é de que o salário mínimo deve ser utilizado como base de cálculo do adicional de salubridade. Mas a lei ou qualquer outro acordo ou convenção coletiva podem estabelecer outra base de cálculo mais vantajosa para o empregado. Inclusive, o próprio empregador, espontaneamente, pode estabelecer uma base de cálculo mais vantajosa do que o salário mínimo para o cálculo do adicional de salubridade, conforme o artigo 444 do CLT. E mais, uma vez estabelecida esta base de cálculo mais benéfica, como o salário base, por exemplo, o empregador não poderá retroceder. Ele não poderá futuramente alterar essa base de cálculo unilateralmente de modo a prejudicar o trabalhador, reduzindo a base de cálculo, por exemplo, para o salário mínimo novamente, em virtude dos princípios de proteção previstos na CLT, como condição mais benéfica, previsto no artigo 51 da CLT, e o princípio da inalterabilidade contratual lesiva, previsto na CLT. Ok? Então, espero ter ajudado a todos. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Até o próximo vídeo.